Olá, eu sou a Vanessa da Yuca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar como se cultiva esta maravilhosa suculenta chamada Zamioculca. Vou te mostrar também a outra variedade dela, que é a Black, que é maravilhosa. Já tirei ela do substrato aqui para fazer um vaso especial com você. Quero também convidar você a ficar até o final do vídeo para ver o lindo canal da Alessandra chamado Mundo Agro. É um canal onde ela tem muitas informações sobre plantas, bem legal. E quero te convidar também a enviar o seu vídeo, pode ser do seu canal, pode ser do seu cantinho verde lá que você tem suas plantas, o vídeo de até 90 segundos filmado pelo celular mesmo na horizontal, o celular deitadinho. Pode falar um pouco de quem você é, de onde você fala, envia para o e-mail que está aqui embaixo ou mesmo para o WhatsApp de vendas. E aí ao longo deste ano eu vou colocando esses vídeos para comemorar os 4 anos de canal. Então vamos lá. Hoje a nossa estrela é a Zamioculca, Zamioculca zamifolia. Ela é uma planta da família das aráceas e é nativa da África tropical. Eu encontrei duas variedades. Essa variedade aqui que é a mais comum, que é a verde, e esta aqui que é a Black. A Black é muito interessante porque ela tem outros pigmentos. Ela tem uma maior quantidade de antocianina, que é um pigmento vermelho, mas junto com outros pigmentos ele dá essa coloração escura. Notem que ela começa verde, ó, tá vendo que o raminho é verde e depois ao longo do tempo ela vai fixando esses pigmentos e ficando linda e maravilhosa dessa forma aqui, Black. Então, como é que funciona o cultivo da Zamioculca? A Zamioculca é uma planta de clima tropical. Então, ela não vai gostar de frio e não vai gostar também de locais assim com muito vento, com muita chuva. É uma planta de meia sombra. Ou pode também ser cultivada dentro de casa, sempre cuidando da quantidade de água que a gente coloca nela. Eu deixei aqui de fora para te mostrar como é que é as raízes, os rizomas dessa planta. É uma planta suculenta, ela tem muita quantidade de nutrientes e de água armazenado aqui nesse rizoma, então por isso a gente não pode colocar água como a gente coloca nas outras plantas. Ela é uma planta que precisa de pouquíssima água para sobreviver, mas a gente tem que entender o seguinte: como ela é da África, ela é de um clima tropical, ela fica abaixo das árvores, né? Porque a África tem muitas florestas também, então ela fica sempre abaixo das árvores. Ela pega aquela água que vem através da chuva e pega também a luz filtrada. Não quer dizer que ela não precise de nem um pouco de luz. Todas as plantas precisam de um pouco de luz para fazer a fotossíntese, então não vá colocar ela num lugar que não pega luz nunca, que ela não vai gostar. E ela também vai precisar de um pouco de água, então a gente vai molhar bastante o substrato até ele ficar totalmente molhado e depois a gente vai espaçar essa rega, dependendo da umidade do seu local, pode espaçar por 1 mês, 2 meses. Tem locais que ela pode viver até 2 meses sem a gente colocar água nela, locais muito úmidos. Não é uma planta que pode ser cultivada no banheiro, por exemplo, a umidade do ar termina com ela, e também não pode ser cultivada no local que tu não vá lá nunca, que tu nunca vá dar uma atenção para ela, dar um carinho, conversar com ela e colocar água. Então ela é uma planta muito rústica, fácil de cultivar, mas tem que ter alguns cuidados. Ela pode chegar até 1 metro de altura, os ramos são um pouco pendentes, então eles não são, eles podem ficar eretos, mas depois de um determinado tempo eles podem pender. Então tem gente que coloca alguns tutores aqui, mas não tem necessidade nenhuma. Eu não coloco, eu acho ela linda e maravilhosa dessa forma. É uma planta que gosta de lugares um pouco mais quentes, então aqui no sul, que a gente tá num clima bastante frio, eu tô até com uma manguinha embaixo da camiseta porque tá bem frio, a gente tem que cuidar muito, ela se ressente com o frio, então a gente vai colocar num lugar que não tenha nenhum tipo de, ela não pegue vento e também não pegue o frio intenso, senão ela não consegue sobreviver, porque é uma planta de clima tropical. Ela precisa de substrato rico em matéria orgânica, mas muito drenável, então é esse tipo de substrato aqui, o substrato próprio para suculentas. Notem que esse substrato, ó, ele se desmancha, ó, ele não é aquele substrato compacto que a gente sente que é duro, não pode, porque ela não gosta disso. A gente só vai aguar quando o substrato estiver totalmente seco. E eu vou te dar uma dica, aquela dica do palito que a gente sempre fala aqui no canal. Coloca um palito e se ele sair, né, coloca um palito bem próximo ali,
por exemplo, nesse vaso, a gente vai colocar o palito aqui nessa região, não muito perto ali, senão pode machucar as raízes. Vai colocar na região, se sair limpo é porque precisa de água, se não sair, se sair um pouquinho sujo, é porque tem água suficiente, então não precisa molhar. Isso é muito importante para a zamioculca. Existem mais casos de zamioculcas que morrem por excesso de água do que por outro qualquer motivo. Ela é bastante resistente a pragas. O único problema que ela pode ter tem a ver com a umidade, então ela pode ter fungos, mas porque a gente molhou demais ou porque ela pegou chuva, enfim. Não é uma planta legal pra gente ter do lado de fora da casa, porque a menos que tu tenha assim um terreno muito drenável e que pegue sol da manhã somente, mas não é indicado para fora de casa por conta dos ventos, né? Por conta de todas as situações que ela não gosta. A gente vai trocar de vaso de 2 a 3 anos. Eu peguei um vaso aqui de um produtor. Ó, eu peguei esses aqui, são que a gente produz, esse aqui é de um produtor. Só para te ver como é que a gente faz quando a gente compra um vaso de zamioculca. Ela está bastante endurecida aqui, mas isso não é em vão. É uma planta que se adapta muito bem a locais apertados. Então, o produtor coloca algumas mudas e deixa crescer. Às vezes essa muda pode ter 2, 3 anos, por isso que ela é um pouco mais cara que as outras. Ela demora para crescer. Não fique triste se ela demorar para dar um raminho novo, calma, vai dar tudo certo. Ela realmente é demorada. As inflorescências são típicas das aráceas, então aquela parecida com antúrio, parecida com a costela de Adão, que é a espádice, que é a inflorescência, e por fora tem aquela folha, né, que é a bráctea esbranquiçada. Geralmente ela precisa de mais tempo de vida para dar flores. Às vezes a gente não consegue ver uma flor que não parece uma flor, mas ela dá porque ela é uma angiosperma e produz flores, frutos e sementes. Os vasos ideais são de barro ou de plástico. Aqui na estufa a gente usa direto de plástico e ela gosta muito. E a gente vai fazer a manutenção retirando as folhas velhas, as folhas amareladas. E quando a gente vê que algum ramo está muito feio, vou te mostrar um aqui, ó. Ele estava num vaso e eu percebi que ele estava com problemas. E ele, olha aqui, ó, ele está com fungo. Isso aqui é fungo, ó. Por que ele tá com fungo? Porque provavelmente ele pegou uma umidade acima do que ele deveria. Então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar de volta ali. Eu vou fazer um tratamento com esse ramo aqui e vou também retirar as folhas para fazer mudas. Como a gente faz essas mudas? A gente retira a folha e coloca num copinho com água. Daqui a algum tempo, e é bastante tempo, mais ou menos uns 3, 4 meses, vão surgir raízes e uma bolinha que é o rizoma. Então a gente pode fazer, eu posso fazer agora e depois ao longo do tempo, quando começar a produzir os rizomas, eu mostro lá no Instagram o resultado. Já falando do Instagram, quero te convidar a ir lá olhar o nosso Instagram, que tá sempre cheio de novidades, cheio de cursos, uma maravilha. Então vai lá, você que é super fã de jardinagem, você que tem suas plantas em casa e quer vê-las sempre felizes. Vamos lá! Então é uma planta muito rústica, pode ser colocada em escritórios, ela também suporta ar-condicionado, claro que não grudado no ar-condicionado, mas em ambientes que tenham um pouco mais do geladinho do ar-condicionado, nada muito exagerado, né, porque ela não gosta de frio, e ela é tóxica. Então se a gente tem, geralmente os animais não chegam até ela porque ela não é assim, a folha não é tão convidativa, mas é bom, é importante a gente, né, falar essa informação que ela é tóxica. Então se você por acaso tiver uma criança que vai lá e faz comidinha de brincadeira e coloca na boca alguma coisa, fique de olho porque pode dar, não vai matar ninguém, né, mas como muitas aráceas são tóxicas, tem que dar uma cuidadinha. Então geralmente, né, pode dar um pouquinho de irritação na garganta, mas nada muito exagerado. Quando eu vou fazer a troca de vaso, essa planta aqui eu comprei há mais ou menos uma semana, então eu deixei ela uma semana aqui na estufa para se adaptar, que é o que a gente sempre fala aqui, né, no nosso canal, que a gente tem que deixar ela se adaptar ao ambiente, e depois disso eu vou trocar. Mas eu vou vou te mostrar aqui como é que a gente faz. A gente vai, tá vendo que ela até já deformou um pouco o vaso porque ela está bastante apertada. Ela não está sofrendo porque ela gosta de aperto, mas eu vou dar um pouquinho mais de espaço para ela produzir mais ramos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar, ó, tá vendo que tá bem duro aqui. Eu vou puxando de ladinho, posso fazer um pouco de força, ó, mas tenho que ter cuidado para que ela não rompa, tá? Se ela romper, a gente pode perder alguma muda. Então aqui, ela está bem dura aqui, bem rígida, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos continuar. Ó,
Primeiro a gente vai massagear ela assim, ó, pra ir tirando um pouquinho desse substrato, ou o substrato que vem do produtor, é bem drenável. E a gente vai puxando, ó, agora saiu. Olha a quantidade de raízes dessa planta. Ela está realmente bastante apertada, mas ela não chega a ficar sofrida, porque ela gosta de aperto. Claro que agora ela vai ficar um pouco mais tranquila, né? Mas não quer dizer que ela esteja sofrendo. Olha aqui que linda essa batata, a gente chama de batata, é um rizoma bem duro. E quando a gente percebe que ele tá assim, é porque ele tá saudável. A gente vai ver, por exemplo, se a gente retira e vê que ele tá um pouco enrugado ou meio mole, é porque ele não está saudável. Esses que vêm do produtor, eles geralmente vêm bastante saudáveis. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar um vaso, só para você ver os furos que tem no vaso que vem da floricultura do produtor, no caso, são furos bem grandes, só que não veio camada de drenagem. Eu vou usar esse vaso aqui que tem furos pequenos, mas vários furos, mas vou colocar uma camada de drenagem que é argila expandida, ó, que é um material de drenagem natural. Tem gente que usa isopor, que usa outras coisas, fique tranquila, eu não gosto de usar isopor porque não é natural. Eu geralmente uso argila expandida, uso casca de pinos, uso coisas naturais, tá? Então o que que a gente vai fazer, ó? Vou botar uma camada bastante generosa de argila expandida, tá? E agora eu vou vir um pouco com esse substrato que veio da planta mesmo. E olha como tá, ela nem se desmanchou, eu tirei do vaso e permaneceu assim, ó. E vou pegar o substrato que foi preparado pra ela. Só coloco um pouquinho aqui e venho com a minha zamioculca. Olha que coisa mais linda. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou colocar também a black, ó. Tá vendo a black aqui, ó? Essa black é muito linda. Eu dei uma lavada nas raízes, ó. As raízes não estavam tão grandes como aquela ali, mas tão saudáveis também. Coloquei um pouquinho de canela. Isso é bastante interessante para que praticamente a única praga, na verdade uma doença que pode ter na zamioculca são os fungos. Então a gente tem que cuidar para não deixar muito úmido. Digamos assim, a regra de ouro para a zamioculca é evitar a umidade. Eu tenho uma amiga que tem uma zamioculca fora de casa, ela tem na rua, no pátio, dá certo, porque na casa dela, né, no lugar onde ela mora, não chove muito. Então você vai entender qual é o melhor lugar para sua zamioculca, vai fazendo testes e vai vendo se ela se adapta. Se ela ficar um pouquinho para fora aqui, essas batatas, não tem problema, tá? Então, esse vaso aqui, na verdade, ele era um cachepô. Eu transformei em vaso no momento que a gente fez os furos. Quem fez os furos foi meu marido, não fui eu. Mas assim que ele fez o furo, já tornou um vaso. Então, lembrando que ela não vai gostar de jeito nenhum de cachepô. A menos que tenha, assim, ó, um cuidado extremo. Ela não gosta de cachepô. Ela gosta de vaso mesmo, que daí o excesso sai pelos furos. Olha que coisa mais linda, ó. Tem gente que coloca pedrinha e dá muito certo. Até mostrei no Instagram de uma amiga minha que pediu umas dicas e eu dei. Por isso que até tive a ideia de fazer o vídeo sobre a zamioculca, porque eu dei várias dicas pra ela e ela seguiu todas e a zamioculca dela tá linda e maravilhosa, né? E ela coloca pedrinhas e eu não gosto de colocar, mas no caso dela deu certo. Então você sempre vai observando e vai chegando a conclusões de acordo com o espaço que você tem, de acordo com o que as plantas respondem, né? Sempre é importante a gente entender que cada caso é um caso. Às vezes, uma planta que não se dá bem em determinado local vai se dar bem na sua casa por causa do seu clima, por causa da energia que tem lá, tá bom? Olha que coisa mais linda que ficou isso aqui. Posso deixar um pouquinho as batatas pra fora? Posso, não tem problema nenhum. Ela vai se adaptar depois disso, ó. Depois que eu fiz esse plantio, eu vou molhar. E dessa vez eu vou molhar com generosidade, porque é a primeira vez que ela vai receber água. Já colocamos água na zamioculca, uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. Não é necessário, ó, tá molhando, a gente vai colocar água até sair pelos furos do vaso. Então tem pessoas que dizem, a zamioculca precisa de pouca água, então vai lá e coloca um pouquinho de água cada vez. Não, coloca bastante água de uma vez, espera sair pelos furos e vai demorar muito tempo até colocar novamente água. Não vai ter problema nenhum, porque a zamioculca está num substrato drenável
drenável, ela só vai ficar com problema se o substrato não for drenável. Então isso é uma dica bastante importante. Mais uma coisa importante, nós ensinamos aqui no canal o NPK orgânico em pó. Eu não vou colocar agora porque ela está se adaptando, mas assim que passar um tempinho, eu já vou colocar uma colher de sopa nesse vaso aqui. Então eu vou pegar aquele NPK em pó que eu fiz no canal, vou colocar aqui, fazer um buraquinho, vou colocar nele e vou deixar mais ou menos uns 3 meses até que venha novamente. Notem que nesse vaso eu fiz as duas, eu coloquei a verde e coloquei a black, olha que coisa mais linda. Então vou esperar um pouquinho ela se adaptar e olha isso, ficou coisa mais linda esse vaso. Então agora fiquem com o lindo canal da Alessandra, que o canal dela no YouTube é Mundo Agro. Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma de formação, mestre e doutora em fitopatologia. A fitopatologia é uma importante área da agronomia que trata das doenças das plantas. Nós somos considerados os médicos das plantinhas e por isso, desde 2019, aqui no canal, eu compartilho todo o meu conhecimento, a minha bagagem ao longo de todos esses anos de estudo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Aqui no Mundo Agro você vai encontrar dicas de jardinagem, conteúdos sobre plantas ornamentais, sobre horta, plantas medicinais, frutíferas, todas as plantas em geral. Além disso, você pode me acompanhar também nas redes sociais, no Instagram e no nosso grupo VIP do Telegram, onde eu compartilho conteúdo exclusivo. Temos também o nosso blog, o mundoagro.blog.br. Não deixe de me acompanhar, se inscreva no canal e conheça mais sobre o Mundo Agro. Gostaram de conhecer a Alessandra? O canal dela é muito legal. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, nos sigam lá no Instagram, tem sempre muitas novidades e vamos terminar o vídeo olhando esse vaso maravilhoso com essas amiocuca lindas.